Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer um tutorial e análise do Nations. Vamos ver então como é que se joga este jogo e depois voltamos cá para falar sobre isso. Então vamos começar por fazer aqui a preparação do jogo, setup, como dizemos em inglês. A preparação vai consistir em cada jogador vai receber, podem receber vários, eu tenho aqui muitos, ou seja, cada civilização tem um painel individual para o jogador. Existem estas todas, porque eu tenho aqui também a expansão Dynasties, portanto existem mesmo muitas, existem frente e verso. Eu escolhi os portugueses, portanto vamos fazer o exemplo com a civilização dos portugueses. E então vamos fazer aqui o conjunto. Vamos pôr o nosso marcador aqui na estabilidade no 0. Vamos definir aqui o nível de dificuldade do jogo. Este marcador entra aqui para dar início às várias idades, às várias éreas. Começamos na antiguidade, na fase A. Depois aqui a ordem de jogo. Isto vai ser aleatório no início, mas depois vai depender do poder militar. O poder militar começa aqui em 0 e a produção de cultura também começa aqui em 0. Vamos colocar aqui os meeples em cada uma destas localizações, tapar. Ver aqui os recursos com que começamos, ver se isto bate certo. Em princípio irá bater, por exemplo, começamos com 5 meeples, 5 trabalhadores, está aqui. Vamos começar com 2 de comida, 1, 2, está aqui. 6 de minério, ou recursos materiais, 6, 5 moedas e 2 pontos de vitória. Pronto, são os nossos recursos para começar e começamos com estas localizações, que é como se fossem cartas que estão de início disponíveis e são diferentes para cada civilização. A nossa civilização tem também sempre uma habilidade especial. Neste caso é quando se compra cartas de progresso, cartas daqui, custa da coluna 3, custa menos 1. E é a habilidade especial daqui dos portugueses. Esta é a zona para os edifícios normais, a zona para ter o conselheiro, a zona para as colónias, a zona para os wonders, ou seja, as maravilhas. E são estas, todas as civilizações vão ter esta configuração, mas há umas que depois têm mais ou menos localizações consoante os sítios. Por exemplo, aqui o caso de Roma tem mais localizações que os portugueses, se podemos ver, mas depois já não tem a habilidade especial. Vamos começar a pôr cartas. Existem 4 baralhos que estão aqui de lado para cada uma das 4 eras. Vamos pegar aqui no baralho que tem o tracinho 1, que é o baralho 1 da antiguidade, e vamos encher aqui até ao número de jogadores. Por exemplo, se estivéssemos a jogar a 3 jogadores, enchíamos aqui até à 5ª coluna. É um exemplo. Se a um jogador ficava apenas na 4ª, por exemplo. Pronto, eram cartas novas que temos aqui e vamos encontrar aqui várias cartas, vários tipos de cartas. Temos aqui o Player Aid, a ajuda do jogador, que nos ajuda a fazer a sequência de jogo e isto acaba por ser muito importante. Vamos também aqui a estas cartas de eventos, que isto também está selecionada para a era 1, tem aqui o tracinho. Existe um conjunto para cada um, vamos tirar também aqui um aleatório e vamos colocar aqui. E isto vai nos definir aquilo que vai acontecer de especial neste turno. Diz-nos quantos arquitetos estão disponíveis, neste caso não adiciona nenhum, e como estamos a jogar supostamente a 3 jogadores, há 2. Diz sempre aqui a quantidade de jogadores em causa. E vamos sempre ajustar isto para o início do turno. E agora podemos então começar a fazer as fases. O jogo está a começar na primeira fase, vamos logo para a fase das ações. Na fase das ações, o que é que nós podemos fazer como ação? Podemos comprar uma das cartas para adicionar ao nosso tabuleiro individual e comprar as cartas. Está aqui o custo em moedas, consoante a linha em que as cartas estão. Podemos colocar um trabalhador dos disponíveis num edifício e só assim é que os edifícios são ativados. Caso contrário, eles não fazem nada. E para colocar o trabalhador, o custo é o que está registado aqui em minério nos edifícios em baixo. Portanto, se eu quisesse colocar aqui no Lighthouse, no farol, tinha que pagar 1 de minério e ele ficava lá. E quando fosse na fase de produção, então ele ia fazer uma vez isto. Ou seja, ia dar 2 moedas e ia dar 1 de minério. Portanto, se eu fosse alocando, por exemplo, isto tudo aqui, por algum motivo, podia querer fazer isto. Deste modo, posso ter vários em cada sítio, não há limite, sendo que aqui diz-me
quanta pontuação é que eu posso ter. Por exemplo, aqui se eu tiver um trabalhador, dá 1 ponto. Se eu aqui posso ter 2, com 2 dá 2 pontos. Posso ter mais, mas nunca tenho mais pontos do que estes que estão aqui. Aqui também 1, também 1. Vou aproximar aqui só um outro exemplo para vocês verem. Daqui vê-se melhor. Estão a ver ali os meeples. E isto quer dizer que este edifício no máximo pode dar 2 pontos. Por exemplo, se eu tivesse isto aqui desta forma, eu ia produzir no final do turno 1 de cultura, 2 de dinheiro, mais 1 por cada um, ou seja, 4 de dinheiro, 1 de minério, mais 1 de minério, 2 de minérios e 1 de comida. Isto ia ser a minha produção. Portanto, eu posso ir mudando os trabalhadores, desde que pago os custos, para ir ajustando a minha produção. E sendo assim, eu vou comprando também cartas novas que têm produção realmente melhorada em relação à que eu tenho. Sempre que eu compro uma carta, daqui, por exemplo, comprava o aqueduto, eu tenho de colocar numa destas localizações, portanto vou substituí-la. Eu podia, por exemplo, substituir isto. Estes trabalhadores saíam fora e então eu teria de gastar novamente os custos de atribuição para colocar cá, sendo que passava a fazer coisas diferentes e passava a ter pontuação também eventualmente diferente. Dos vários tipos de cartas que podemos comprar, existem vários. Existem estes edifícios azuis, como eu já expliquei, são normais, substituem estes. Existem as cartas vermelhas. Vamos tentar aqui uma falange, por exemplo. As cartas vermelhas são cartas militares. Também substitui uma destas, por exemplo, eu ia substituir aqui, ia sair. E o que é que isto faz? Eu tenho também de pagar o custo para alocar um trabalhador, por exemplo, pagava um e alocava. E o que é que me ia acontecer? Ia-me aumentar 4 no poder militar. Quando tem estes quadrados, significa que isto é instantâneo, não é a produção no final do turno. É aquilo que temos no momento. Por isso, também se eu tiver aqui 2 na caravana, tenho 2 de estabilidade. Neste caso, tem aqui um menos aqui a preto, quer dizer que na fase de produção isto vai-me consumir 2 de minério, o que pode também me desequilibrar aqui as contas. Portanto, é um equilíbrio que temos que manter. Isto significa que eu passo a ter 4 de força militar. E para que é que serve a força militar? Pois já serve para estar mais à frente na ordem de jogo, consoante os outros jogadores. Serve também para poder fazer batalhas. Não saiu aqui nenhuma, mas eu vou aqui buscar uma para mostrar. Por exemplo, uma batalha. A batalha não é contra ninguém em particular, é só uma forma de transformar o poder que a carta tem. Diz ali a capacidade de pilhagem. Vamos aproximar. Ou seja, tem 3, desde que tenha lá pelo menos um homem ativa isto, ou seja, isto tem 3. Portanto, era 3 vezes qualquer uma destas coisas. Eu, ao comprar esta carta, ela era descartada e ia poder escolher 3 livros, 3 de comida ou 3 de minério. E tinha que pagar, obviamente, o custo para ir buscar. Tendo poder militar, que neste caso era 4, mas se eu, por exemplo, tivesse colocado lá aqui outro trabalhador, passava a ter 8, eu posso também conquistar colónias. Por exemplo, eu podia conquistar aqui a Gália. E a Gália exige-me que tenha um poder militar maior que 7. Portanto, tenho 8, consigo cumprir. Significava que eu podia comprar esta carta e ela podia ir aqui para as minhas colónias. E a partir de agora, ela começava sempre a produzir comida. Valia 0 pontos de vitória, mas depois há outras que valem mais. Está aqui, por exemplo, o caso da Núbia, que precisava apenas 3 de poder militar, mas dá 2 de dinheiro. E eu podia ter aqui 2 sempre em simultâneo e posso ir substituindo se eu quiser. Temos também aqui os conselheiros. Vamos ver aqui, por exemplo, este. Santo Agostinho, que diz que na fase de produção, se eu for o que tiver mais estabilidade, ganho 2 livros, ou seja, produzo 2 livros e dá-me mais 1 de estabilidade. Portanto, se eu comprasse, punha aqui, tenho sítio sempre para ter um conselheiro e ele ia-me ativar e estava sempre a fazer o seu efeito. Existem também ainda as Golden Age, as eras douradas, que simplesmente compra-se a carta e ganha-se o que está aqui. Neste caso era ganhar 2 minérios ou, como alternativa, perder um recurso e ganhar 1 ponto de vitória. Portanto, vão haver vários ao longo do jogo. Depois temos também as guerras. Não são batalhas, as batalhas era para ganhar pontos. Isto de guerras, então temos mesmo interatividade com os outros jogadores. O jogador que o primeiro a buscar uma guerra põe aqui. Já não podem ser compradas mais guerras neste turno. E a partir daqui, o jogador que a comprou vai ver o poder militar que tem, fixa no limite, no valor da guerra, ou seja, eu tinha 8, passa a ser uma guerra de 8, e isto fica sempre fixo. Mesmo que eu perca o meu poder militar, por exemplo, se eu remover daqui um trabalhador para alocar ao outro lado, e reduz para 4, a guerra mantém-se sempre naquele valor. O que significa que no final do turno, os jogadores que não conseguirem acompanhar o nível de poder militar da guerra vão sofrer a consequência, que é perder 1 ponto de vitória e vão perder também 3 livros.
A única maneira de atenuar isto, o ponto de vitória, se uma pessoa não tiver realmente o poder militar suficiente, perde sempre, mas se tiver estabilidade, consegue atenuar isto. Por exemplo, se eu perdesse esta guerra, eu, como tinha 3 de estabilidade, conseguia atenuar a perda de 3 livros, portanto não ia ter essa consequência. É para isso que serve também a estabilidade. Por fim, as últimas cartas que existem, que podemos comprar, são os Wonders, as Maravilhas. Pegamos nela, ela não se constrói automaticamente, vá-se para aqui, fica em construção, e depois, como possível ação, podemos contratar arquitetos. E é aí que vamos ter que pagar o custo em minério que está aqui. Portanto, eu vou buscar dos arquitetos que estão disponíveis, e estes estão disponíveis para todos os jogadores, portanto, só havia 2 para todos. E eu podia pegar num deles, colocava aqui, e tinha que pagar o recurso, que era neste caso o minério. Quando, no outro turno, por exemplo, se estivesse outro disponível, eu pagasse este, ia buscar, pagava 3, e então concluía, isto ia fora, e então o Wonder passava aqui para baixo. E passava a estar ativo. Neste caso, este Wonder, que era o Farol de Alexandria, ia dar 2 pontos de vitória no final do jogo, e dava-me sempre uma produção de dinheiro, e sempre que eu comprar uma carta por 3 de dinheiro em cima, ganho também um livro. Portanto, são mais coisas para adicionarmos. Portanto, o jogo vai ser assim, vão ser estas as opções que nós temos, sendo que algumas cartas têm a possibilidade de serem ativadas como ação. Vamos aqui procurar uma dessas. Exemplo aqui do Sun Tzu. Se nós colocarmos em jogo, no primeiro turno em que estamos a jogar, eu posso pôr aqui um X para dizer que usei, e então, se for a primeira vez, eu jogo então 2 ações de imediato. E é para isso que servem estas cruzes, porque isto só pode ser usado uma vez na ronda, independentemente dos turnos. Depois de todos os jogadores fazerem as suas múltiplas ações, o jogo vai terminar, e nem todos vão jogar o mesmo número de ações, porque podem não querer jogar, não é obrigatório, podem passar a qualquer momento. Depois vão acontecer uma série de coisas de acordo aqui com a ordem de jogo. Então, diz aqui também as ações que podemos fazer. Depois vai haver produção. A produção, vamos ver então o que é que eu tinha. Imagina que isto tinha sido um turno, então eu ia produzir 2 de dinheiro daqui, mais um 3 de dinheiro, mais um daqui 4 de dinheiro. E ia produzir um livro. Lançava aqui e ia produzir um minério, apenas um dali. No entanto, tinha que pagar 2 para ali, portanto tinha que pagar aquele que ganhei e outro. Se eu por acaso não tiver recursos, apanho penalizações, e as penalizações é perder um ponto de vitória e depois um livro. Vou também produzir um de comida dali, e basicamente tudo o resto mantém-se, porque é estabilidade e poder militar. Depois vamos passar para a fase da ordem de jogo, íamos ver quem tinha mais poder militar e isto passava. Depois vamos resolver a guerra, íamos ver se realmente tínhamos a capacidade de resolver a guerra. Neste caso eu não tinha, portanto ia perder um ponto de vitória, tinha que dar um dos meus pontos de vitória. Ia perder 3 livros, mas como tinha estabilidade de 3, que por acaso neste momento até só tinha estabilidade de 1, portanto ia ter que perder 2 livros, portanto ia para 0. Depois ia ver os eventos, vamos ver que eventos é que estavam aqui. Se for o jogador que tem mais poder militar, ganho 2 de minério, os outros todos perdem 2. E depois todas as unidades militares depositadas ou colocadas em cartas neste jogo vão produzir mais 2 de cultura. Portanto, isto é uma coisa que vai mudando cada turno. E resolvia isto, em comparação com os outros jogadores. Depois ia ver a fome. A fome é sempre a quantidade de comida que é preciso pagar aqui. Tinha que pagar 1 de comida, devolver. E a fase estava concluída. E íamos passar para a seguinte. Se por acaso nesta fase, no final da era, porque cada era tem 2 turnos, se fosse a fase final da era, eu ia então fazer pontuação pela cultura. Por exemplo, se estivesse assim, e se tivessem mais jogadores, o jogador ia ganhar um ponto de vitória por cada jogador que estivesse atrás dele. E é assim que a pontuação faz para todos. Portanto, o primeiro ganha 1, ganha, por exemplo, no jogador 4, o primeiro ganha 3 pontos, o segundo ganha 2, o terceiro ganha 1 e o último não ganha nenhum. Portanto, há também aqui uma competição pelo ranking da cultura. Depois o turno é reiniciado. Então isto avançava, se estivéssemos no final da era avançava. Aqui as 2 cartas, as 2 colunas vão desaparecer. Saem, estas avançam todas para ali. E depois íamos abastecer dos baralhos consoante a era que fosse. Se fosse na mesma era da antiguidade, íamos ao deck 1. Já estávamos, por exemplo, imaginamos que já tínhamos feito 3 rondas, já estávamos na era medieval. Íamos para a terceira, íamos buscar
ao deck 2 e íamos colocar mais cartas até encher. Depois íamos escolher se queríamos crescer a civilização ou se queríamos ganhar alguns destes recursos. Isto aqui permite ajustar o nível de dificuldade. Portanto, se os jogadores não tiverem muita experiência, uns podem jogar no modo mais fácil e outros no modo mais difícil, que é apenas a mudança de quantos recursos podemos ganhar. Por exemplo, se eu estiver a jogar no modo mais simples, eu posso escolher crescer, já explico o que é, ou então 4 minérios, ou 4 de dinheiro, ou 4 de comida. E o que é crescer? É ir aqui ao tabuleiro, pegar num trabalhador de uma localização qualquer e acrescentar na minha reserva. Sendo que os que eu tirar daqui vão-me ter necessidade de gastar comida e os que eu tirar daqui vão-me criar estabilidade negativa, que eu tenho que equilibrar. E posso entrar em revolta. Se eu estiver em revolta na minha época de produção, por exemplo, se tiver menos 3 de revolta, eu perco 3 livros e perco um ponto de vitória. Lembrar que sempre que não conseguimos pagar recursos, temos de perder livros e perdemos com isso também um ponto de vitória. O jogo vai acontecendo assim, tem 8 rondas, sendo 4 em cada era. No final de cada 2 turnos, ao final de uma era, onde há a pontuação da cultura, como já falei, e vai ser sempre assim até ao final, onde vamos contar depois então os pontos de vitória. E o que é que dá pontos de vitória? Vamos ver aqui. Então vamos dar pontos de vitória destes pontinhos que nós acumularmos durante o jogo. Os pontos de vitória das colónias, que são aqueles pontos que estão aqui de lado. Pontos de vitória dos wonders, que são os pontos de vitória que estão aqui em baixo também. Pontos de vitória dos edifícios e das unidades militares, que tem a ver com a quantidade que estão lá dos que pontuam. Neste caso este só dava um ponto, porque só permite ter um. Aqui era um ponto também, aqui também era um, ou seja, eram só 4 pontos, apesar de eu ter 5 bonecos. E depois os recursos também dão pontos. Por cada 10 recursos, independentemente do que for, dá um ponto. Também por cada 10 de cultura, por cada 10 de poder militar e por cada 10 de estabilidade. Tudo isso somado vai dar pontos de vitória. Ou seja, basicamente é somar tudo o que vamos acumulando no jogo e dividir por 10. Tendo em conta que já estamos aqui a falar da expansão, também há aqui umas coisas novas. Nós podemos receber no início do turno, se quisermos jogar com este módulo, aqui mais habilidades especiais que vão dar poderes diferenciados, mas também podemos receber aqui algumas cartas que vão gerar dificuldades para os jogadores. Podemos decidir pôr isto. Existem também uns novos tipos de wonders, que são as maravilhas naturais, que também estão aqui, podem ser compradas, vão aqui para a construção, no entanto não exigem arquitetos. O que isto faz é, nós saltamos os turnos posteriores, tendo em conta a quantidade de espaços que aqui estão, e depois isto automaticamente fica construído. Neste caso ela vinha para aqui, eu precisava só de saltar o turno seguinte, para simbolizar aqui o tempo que demora a descobrir estas localizações, e depois isto conta como um wonder normal. Para jogar o modo assalto, temos aqui umas cartas especiais que permitem dizer quanto é que o oponente tem de poder militar nesse turno, porque vamos jogar sempre contra um oponente, e o que é que acontece quando saem estes dados, quando lançamos estes dados. Depois de feito este reajuste, o jogo vai entrar sempre em vários turnos, sempre com estas mesmas sequências de ações, de produção, resolução de guerras, de ações, de fomes, reabastecimento de cartas, até chegar à pontuação final. Bem, está mais ou menos explicado como é que se joga o jogo, já deu para ter uma noção, uma perspectiva de como é que se faz um Civ Builder, um Civilization Builder, um jogo sobre construção e desenvolvimento de civilizações através de um modo não direto do que é habitual ver nos jogos em que, por exemplo, temos os Dudes on the Map, ou seja, as personagens, as miniaturas no mapa, já temos uma representação do território e depois com miniaturas que representam exércitos, edifícios, domínio territorial, essas coisas. Este jogo não faz isso, segue na lógica de criar um Civ Builder como Through the Ages, mas aqui num modo muito mais simplificado. Para quem conhece o jogo, os dois jogos, vê que isto é muito mais simplificado, muito mais acessível e por isso, provavelmente, para muitas pessoas tem sido considerado o melhor jogo por isso, porque é muito mais fácil levar à mesa, muito mais fácil introduzir pessoas novas, tendo uma sensação ou dinâmica de jogo parecida, embora não seja tão rico e tão interessante como o Through the Ages. Pessoalmente eu tenho o Through the Ages em tabuleiro, mas nunca o consegui jogar com ninguém, só o jogo no telemóvel de vez em quando, e até porque tenho dúvidas nas regras e é uma boa forma de relembrar, porque a plataforma ajuda-nos, lá está, tem um sistema automatizado de implementação das regras, que é uma coisa que distingue os jogos analógicos dos digitais, e neste caso temos aqui um jogo muito mais acessível.
Portanto, vamos ver então componentes. Vamos tentar dividir aqui por vários tópicos para falarmos um pouco mais sobre o jogo. Então, componentes. Os componentes estão bem, estão ok. Os componentes dos recursos são cartões. Claro que penso que toda a gente gostava que fossem miniaturas de madeira, os recursos em madeira como é hábito ver agora, mas provavelmente ia encarecer muito o jogo. Mas é razoável nesse aspecto. Os tabuleiros individuais são muito fininhos, mas também percebemos porque é que são assim, porque são muitos para nós podermos escolher as civilizações. No entanto, é uma caixa gigante, mas a maior parte dela tem aquelas estruturas em cartão para criar divisórias, portanto podia ser uma caixa muito mais pequena, o que provavelmente poderia ter permitido então usar os recursos de madeira e usar os tabuleiros individuais mais grossos. Portanto, aí também não é nada do outro mundo. Do ponto de vista da arte gráfica, também não é... Eu gosto, por exemplo, da arte gráfica do jogo para representar os edifícios e as localizações. No entanto, nas personagens, porque o jogo tem obviamente personagens históricas, não acho que esteja muito interessante ou bem conseguido, mas também está razoável. Portanto, vou dar só razoável aqui aos componentes e à arte gráfica, nada que o distinga, e até pode parecer um jogo mais velho do que aquilo que é, tendo em conta a arte gráfica que tem. Especialmente tendo em conta aquilo que nós vemos hoje em dia nos jogos, que tentam ser vibrantes e tentam impressionar até pelo aspecto gráfico, coisa que este realmente não faz, mas também é curioso ver aqui a capa em que vemos a Marie Curie, aqui com uma das heroínas, num jogo que supostamente nos afasta um pouco da dinâmica militar. No entanto, o jogo tem também dimensão militar, só que nós não somos demasiado castigados por fazer ou não fazer essa dimensão militar. Tudo parece bem equilibrado no sistema de jogo, tanto a opção por gerar cultura, por muita construção, por ter mais colónias, por ter poder militar e poder fazer guerras, por poder ter uma grande produção de recursos. Tudo isso parece bem equilibrado no sistema de jogo, e eu já joguei este jogo muitas vezes, portanto nunca me apercebi de muito desequilíbrio. Do ponto de vista da complexidade, não é um jogo simples, como é óbvio, não é um jogo para introduzir alguém que não esteja habituado a estes sistemas, mas também não é um jogo demasiado complicado. Como disse, por exemplo, está muito abaixo do 3D Ages, mas já é um jogo com alguma complexidade, podemos dizer que é um médio a caminhar para o pesadinho, mas nada de muito pesado, nada de especial. A curva de aprendizagem vai ser estranho o primeiro jogo, não vão, especialmente se jogarem contra jogadores mais experientes, vão ser massacrados provavelmente, porque existe realmente um equilíbrio que é preciso fazer na produção de recursos e na manutenção que é preciso pagar, e depois a própria estratégia que vamos seguir é importante, porque, por exemplo, se apostarmos numa estratégia forte de cultura, podemos fazer muitos pontos, ou numa estratégia forte do domínio militar, e se os outros jogadores não estiverem preparados para isso, ou para saber responder a essa estratégia, ou para criar a sua própria, que lhes consiga compensar a diferença, vai haver desequilíbrios. Apesar do jogo ter aquele sistema interessante que é poder ajustar a dificuldade, isto faz-me lembrar o Civilization, para quem jogou, a dificuldade que depois tem ali um pequenino incremento nos recursos que se podem receber por turno. É uma curiosidade, embora não me parece que faça assim muita diferença. Do ponto de vista da aprendizagem, portanto, 2 jogos vão ser se calhar necessários para entrar bem no jogo e para poder jogar de uma forma mais ou menos competente. E depois também vai mudar muito consoante as civilizações, porque as civilizações algumas têm poderes especiais ou têm uma configuração inicial que pode ser estranha, especialmente se estivermos habituados a jogar sempre da mesma maneira. Algumas claramente direcionam-nos para um tipo de estratégia mais específica. Do ponto de vista das mecânicas, é um card selection, chamamos disso, é uma seleção de cartas que estão expostas para comprarmos, que depois vamos colocar também no nosso tabuleiro, ou seja, é uma espécie também de um tile placement, sendo que os tiles não têm interação entre eles, mas acabam por preencher áreas do nosso tabuleiro individual. É um jogo de gestão de recursos, temos muita produção de recursos, temos uma espécie de um worker placement, porque geramos população, que são os meeples, que são representativos da população, mas podemos considerar os trabalhadores, que vamos alocar às cartas que nós compramos do card selection, ou seja, a seleção das cartas, para construir o nosso tabuleiro. E isso vai gerar depois produção de recursos e geração de efeitos. Portanto, tem mecânicas bastante comuns e típicas deste tipo de jogos europeus, que é a aquisição de melhorias no nosso tabuleiro, que são as cartas, e aplicação de recursos para gerar efeitos. Portanto, não tem nada de muito estranho. Portanto, é fácil de entrar para quem já esteja habituado a este tipo de jogos. A nível de mecânicas de interação ou de interação direta, o jogo não tem muita interação, tem alguma. Por exemplo, nas cartas que compram, querem comprar primeiro que os outros, e, por exemplo, nos efeitos das guerras. Aí tem interação
e no poder militar para serem primeiro jogador ou não. Portanto, aí é onde vão ter provavelmente mais interação, tal como naqueles objetivos que têm por turno, aquilo define, por exemplo, benefícios para quem tem mais de uma coisa ou menos de outra, e isso vai gerar ali uma competição para tentar obter o máximo de benefícios desses recursos. Portanto, é uma competição indireta, não é muito direta, e daí ser uma introdução num jogo de civilização que normalmente tem combates agressivos, ao modelo europeu, indireto, lá está, tem esta originalidade, que era uma coisa que o Third Age já tinha, mas aqui ainda é mais atenuada do que o efeito de combate que, por exemplo, víamos nesse jogo. Aqui é mais indireto e há pessoas que vão gostar mais disso por isso. A nível de replicabilidade, eu diria que é alta, porque as cartas são sempre diferentes, existem muitas cartas. Os eventos que ocorrem em cada turno são sempre diferentes também. Existem muitas civilizações e convém que adicionem a expansão Dynasties, porque tem mais civilizações, tem os portugueses, isso é importante, não é? E tem mais cartas de poderes individuais para as civilizações, tem mais cartas de edifícios para juntarem, de edifícios e de guerras e de ações e as outras coisas para juntarem, e vai melhorar bastante o jogo. Tem a pena não haver ainda mais expansões, que seria com certeza interessante. A nível de número de jogadores e escalabilidade, mas posso usar este termo, número de jogadores que podem ser jogados, eu diria que o jogo joga bastante bem, é a solo, joga bem a solo, até 3 jogadores. Mais do que isso, depois já se arrasta muito o jogo e não há muito benefício porque não há muita interação entre os jogadores. Portanto, de 1 a 3 penso que está um bom jogo, especialmente a 3 talvez seja o melhor modo de jogar o jogo. A nível de inovação, não tem uma inovação muito grande nas mecânicas, no entanto, tem inovação nisto, que é simplificar aquilo que é um tipo de jogo que normalmente é complicado, porque temos que criar, por exemplo, toda a gestão de recursos, o domínio, as interações culturais, as trocas, as árvores tecnológicas, todas essas coisas são difíceis de simular, e aqui o jogo consegue simular isso relativamente bem, de um modo relativamente simples, ao modo europeu, evitando coisas que, por exemplo, os Eurogamers tendem a não gostar, que é excesso de combate e de conflito e excesso de efeitos de sorte, que isso costuma, quando dizemos sorte, é os efeitos de imprevisibilidade dos resultados, por exemplo, nos combates, que aqui não tem isso, é uma coisa bastante determinística e bastante controlável. Portanto, é isto que eu tenho a minha análise mais específica aqui do jogo. É um jogo que eu gosto muito, um dos meus preferidos, e que até nestes tempos de quarentena tem sido bom para jogar a solo, sempre que posso. Não tem sido muito, mas dentro da medida do possível. E é um jogo que facilmente conseguimos usar para jogar com qualquer pessoa que já queira jogar um jogo já médio, e traz sempre decisões interessantes, interações interessantes, e é bastante satisfatório porque acabamos por criar a nossa civilização, criamos uma coisa, e no final até há uma narrativa, porque nós depois podemos ver que então eu fui os vikings, que nem sei se há vikings, pronto, fui os portugueses, que tive o Gengis Khan como líder ou como consultor, mas que depois me especializei muito na economia, que tem estas coisas absurdas, e pelo meio fiz o Coliseu, qualquer coisa do género. Tem esta coisa que acaba por ser hilariante e engraçada naquilo que nós construímos e na história que acabamos por recontar e reinventar, sendo também uma forma de aprender alguma coisa também sobre história com isto, porque depois queremos saber quem é que são aquelas personagens e que tipo de eventos foram aqueles e que tipo de edifícios e porque é que aquilo gerou aquilo e que tipo de maravilhas estamos a construir. Portanto, eu acho que isso está bastante interessante e é um jogo que eu recomendo muito, um dos meus preferidos. Então vá, Deus!